Oi, gente! Nossa aula hoje será sobre a escuta de pessoas em situação de violência. Nós falaremos sobre diferentes formas de violência e sobre como é importante o papel da psicologia, sobre o que é importante no nosso trabalho enquanto profissionais de cuidado da saúde psíquica, tanto na parte da identificação, do reconhecimento, quanto no enfrentamento às diferentes formas de violência. Abaixo eu vou colocar uma definição sobre violência, que é a que a gente vai trabalhar ao longo da aula, que é a seguinte: a violência corresponde ao uso da força física ou psicológica para controlar outra pessoa, para constrangê-la, obrigá-la a fazer algo contra sua vontade, tolher sua liberdade por meio de ações ou omissões que implicam em consequências como morte, lesões, danos morais e patrimoniais, sofrimentos físicos, psicológicos e sexuais. Quando nós pensamos em relação à nossa matéria, que é psicologia, sexualidade e gênero, nós percebemos como a sexualidade é um dos campos em que acontece a violência, a questão da violência sexual, e que gênero é um fator importantíssimo para a gente pensar como violências acontecem. Nós sabemos como no nosso país a questão da violência contra as mulheres é algo muito forte e a gente não consegue pensar a grande frequência com que mulheres são agredidas, são espancadas, são humilhadas, são ofendidas, são estupradas, são mortas, se a gente não pensa a questão das desigualdades de gênero. Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, com a recomendação de que as pessoas fiquem em casa o máximo que elas puderem, nós temos percebido um aumento de um número que ainda assim é subnotificado. Sabemos que muitas vezes a violência não chega às denúncias, mas estamos vendo um aumento de denúncias de violência. E aí isso nos leva a pensar a uma das formas de violência que é muito frequente, que é a da violência doméstica. Nós chamamos de violência doméstica qualquer forma de violência que acontece no ambiente da casa, né? Com uma ideia de que há o direito de que o lugar onde eu moro, o lugar onde eu tenho meu abrigo, onde eu estou residindo naquele momento, né, deveria ser um lugar de direitos, de preservação desses direitos, onde eu possa me sentir segura, onde eu possa me sentir protegida, num momento crítico em saúde como os que temos agora, estar em casa como uma medida de cuidado com a saúde. Mas o que a gente percebe é o quanto é grande o índice de violência contra crianças, contra mulheres, contra pessoas idosas, contra pessoas com deficiência no contexto da casa. E uma outra especificidade das violências que acontecem no contexto da casa é que facilita que sejam silenciadas e invisibilizadas. Por muito tempo houve inclusive ideias de, por exemplo, roupa suja se lava em casa, em brigas de marido e mulher não se mete a colher, como se o que acontecesse no âmbito do privado, no âmbito íntimo, das relações pessoais, não devesse ser considerado algo político, não devesse ser enfrentado publicamente. Foi com as mobilizações de movimentos feministas, reivindicações,
que essa ideia foi combatida, né, inclusive com o lema "o pessoal é político". Aqui no Brasil nós temos uma figura importantíssima, né, uma mulher muito corajosa, que é a Maria da Penha. Ela, em seu casamento, sofreu tantas agressões, tantas agressões, tantas agressões, que ela chegou a morrer em diferentes momentos. Ela adquiriu uma deficiência em decorrência das agressões que ela teve, e mesmo que ela denunciasse, mesmo que ela registrasse o que ocorria com ela em termos de agressões, ela não era escutada. Então o Brasil precisou responder internacionalmente por isso, por essa negligência a Maria da Penha, e por isso nós temos hoje a Lei Maria da Penha, desde 2006. A lei, então, não foi uma iniciativa deliberada, e sim foi uma punição recebida pelo nosso país devido a uma postura de muita negligência a ela, a Maria da Penha e outras mulheres em situação de violência. Então, a primeira definição que eu trago para vocês é a de violência doméstica, que nós falaremos quando acontecer em casa. Há também a definição de violência conjugal, que é quando a violência acontece em um relacionamento amoroso, em um relacionamento íntimo. Nós envolvemos nessa nomenclatura tanto parceiros atuais como ex-parceiros. E uma das características é que, por viver uma relação com aquela pessoa, houve uma convivência, houve proximidade, houve contato, então a relação ela tem um envolvimento, e muitas vezes a pessoa parte desse envolvimento do quanto conhece da outra pessoa, do quanto sabe sobre os hábitos, sobre as rotinas, sobre os medos, sobre as dificuldades, para que o contexto da violência aconteça explorando esse maior conhecimento que se tem. Sabemos o quanto são frequentes violências conjugais no ambiente doméstico, né? Juntando a violência doméstica e a violência conjugal. Vendo alguns números aqui de uma pesquisa de 2013, 50% das mulheres mortas, 50% das mulheres assassinadas foram por um familiar direto. Por isso que foi criado o termo feminicídio, né? Pensando o quanto as mulheres, elas não são mortas em espaços que elas não conhecem, por pessoas que elas não conhecem. Elas são mortas em casa por pessoas que elas amam, por pessoas que elas confiam, ou que onde amaram e onde já confiaram. E 4 em cada 10 de mulheres assassinadas com mais de 18 anos foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro. A gente percebe então que não tem, para falar de violência contra as mulheres, não tem como separar a nossa análise do campo das relações domésticas e das relações conjugais. A Lei Maria da Penha, que é uma lei de prevenção e enfrentamento às diferentes formas de violência, ela traz também como nomenclatura as seguintes diferenciações. A violência física é toda aquela violência que coloca em risco a integridade do corpo, né? É o que a gente está mais acostumado a chamar de violência, mas ainda assim, mesmo a violência física é difícil de ser reconhecida, né? Por exemplo, em uma pesquisa do IPEA, perguntaram às mulheres se elas já tinham sofrido violência física, e uma certa porcentagem respondeu que sim. E aí perguntaram: você já foi empurrada? Você já foi chutada? Você já foi apertada com força? E aí as respostas foram aumentando. Então o que se percebeu? Que as pessoas geralmente nomeiam como violência física quando é um soco, quando é um murro, quando é um tapa. Outras formas de agressão física, como chutar, morder, beliscar, empurrar e assim por diante, não eram incluídas. Mas aqui a gente vê então que a violência física é toda forma de violência, de agressão que compromete
fisicamente a integridade do corpo, que machuca, que fere, mesmo que esses ferimentos não sejam visíveis no corpo. A violência psicológica há uma dificuldade ainda maior de reconhecê-la como violência, e ela envolve as humilhações, os xingamentos, as ofensas, os ataques, as depreciações, as ameaças, as chantagens. Se a gente volta na nossa definição de violência, né? Se violentar é usar da força para controlar outra pessoa, para cercear a liberdade da outra pessoa, para anular os direitos, violar os direitos da outra pessoa, a violência psicológica ela tem um grande efeito nesse sentido, da pessoa muitas vezes que sofre violência psicológica, ela acaba internalizando essas humilhações, ela acaba de tanto ouvir, por exemplo, você é um lixo, a pessoa acaba se sentindo diminuída, você não serve para nada, ela acaba se sentindo limitada no que ela pode fazer, inclusive em poder procurar ajuda. E então nós vemos a importância de reconhecer a violência psicológica como violência. Outra forma de violência é a violência moral, que envolve difamação, né? Quando são espalhadas, né? São difundidas informações sobre aquela pessoa que mais uma vez violam seus direitos, tolhem sua liberdade. A violência patrimonial é quando são quebrados objetos ou quando há o controle do dinheiro de uma forma a prejudicar a outra pessoa, a pessoa não tem acesso aos recursos financeiros que ela precisa, a pessoa tem objetos pessoais quebrados ou escondidos. E quando envolve, então, objetos, propriedades, é a violência patrimonial. Quando envolve a difamação, né, transmitir uma imagem da pessoa distorcida e depreciada, é a violência moral. Quando envolve a integridade do corpo, é a violência física. Quando envolve conteúdos de ofensas, humilhações, chantagens, ameaças, a violência psicológica. E temos também a violência sexual, que é quando uma pessoa ela é forçada a se envolver em atividades sexuais contra a sua vontade, sem o seu consentimento, sem a sua escolha, anulando os direitos e os desejos. Então, pensando nas nomenclaturas, nós falamos até o momento da violência doméstica, da violência conjugal. Pensando no enfrentamento à violência contra as mulheres, nós percebemos que na Lei Maria da Penha há as seguintes nomenclaturas: violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. E a importância da gente pensar nessa série de nomes é o quanto pessoas que vivem situações de violência têm dificuldade de reconhecer essa violência, têm dificuldade de serem ouvidas e para que os seus direitos sejam reconhecidos e garantidos. Eu vou colocar abaixo para vocês o vídeo em que a própria Maria da Penha fala sobre a sua trajetória, fala sobre o que ela viveu, fala sobre a criação da lei, para a gente começar então a pensar a importância da escuta profissional em psicologia.